pessoal, de volta com o Sandcast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlos. Tudo tranquilo? Tudo bem. Olha só, Ricardo, hoje a gente traz o deputado Glauber Braga. Tudo bom, deputado? Já Tudo bem. querendo agradecer a sua presença, muito obrigado. Deputado pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Glauber Braga, advogado, né, de formação, terceiro mandato, né, de deputado. Foi É o quinto mandato. Quinto mandato, porque você foi deputado na primeira vez como primeiro suplente. Eu assumi o mandato como suplente e depois me reelegi a partir de então. Te agradecer também, Carlos, Ricardo, prazer estar aqui junto com vocês. Então, deputado, já para a gente começar, a gente vai contar toda a sua história, contar essa luta que você está pelo seu mandato, e explicar por que você está lutando pelo seu mandato. Sim. Mas já queria lhe perguntar de supetão, assim, o que é que o Arthur Lira, que a gente está em Alagoas, não tem como eu não perguntar isso. Vontade. O que é que o Arthur Lira tem, qual é a relação que o Arthur Lira tem com essa tentativa de cassação do seu mandato? Total relação. Esse processo só teve tração por conta dele, quando ainda estava no exercício da presidência da Câmara. Hoje, se você conversar com qualquer deputado na Câmara, seja de esquerda, de centro, do centrão ou de direita, e você questionar qual é o motivo de eu estar sendo processado com uma possível votação de uma cassação, todo mundo vai te falar o nome de Arthur Lira. E foi por que exatamente? Vamos lembrar, né, essa história sua com o Arthur. Você o denunciou por conta do orçamento secreto, né? Você dizia que ele sequestrou o orçamento. Foi a partir dali que essa birra cresceu? Começou em 2022 ainda, quando ele anunciou numa reunião no Colégio de Líderes da Câmara que colocaria em votação um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras numa votação por maioria simples. Na prática, era a privatização da Petrobras, sem que ninguém tivesse sabendo. Então, você imagina, de uma hora para outra, você vota. Os deputados presentes, se tiverem maioria, aprovam a privatização da Petrobras. E naquela base, assim, quem for contra se levanta e tal? Ou tinha uma explicitação disso? Ele acabou não colocando em votação, e eu não estou dizendo que foi só por conta da minha ação, mas eu, taticamente, quis chamar a atenção do que estava ocorrendo. Então, eu, de fato, perguntei no microfone se ele não tinha vergonha de tentar colocar um projeto como aquele em votação por maioria simples. Ali começou. Ele cortou meu microfone, ameaçou fazer com que a Polícia Legislativa me tirasse do plenário, e ali, naquele dia disse... Então foi quase que pessoal, né? Virou, né? Foi uma questão política, mas evidentemente se transformou também numa questão político-pessoal, né? E ele virou e disse que ficaria muito feliz quando eu não mais ali estivesse como deputado federal. No dia seguinte, o PL então representou contra mim no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato. Mas já por conta disso ou por conta do episódio com o pessoal do MBL? Por conta disso, em 2022. Então não é o primeiro processo de cassação que eu enfrento por conta dele. A avaliação que a gente fazia no mandato em 22 era, se eu perder as eleições, ele vai trabalhar para me cassar para gerar uma inelegibilidade de 8 anos. Mas se vencer as eleições, fica difícil, porque você sai respaldado das urnas. E foi o que aconteceu. Eu praticamente dobrei a votação de uma eleição para outra, e ainda no ano de 2022, no embate que eu estava tendo no plenário com um deputado do Mato Grosso, eu viro e ele vira no microfone e diz: deputado Glauber, eu gostaria que o senhor fosse à minha sala para conversar comigo. Eu não fui, mas a liderança do pessoal foi, porque toda semana tem a reunião do Colégio de Líderes para discutir a pauta. E ele então pergunta: Glauber vai continuar com isso? Mas com isso o quê? Ele está exercendo o mandato dele, você tentou caçá-lo. E a resposta dele foi: mas ele não se reelegeu? Não se reelegeu bem? Ali estava dada a senha. Se eu ficasse calado, eu teria uma vida mais tranquila. Se não me calasse, eu sofreria as consequências. A partir daí, vem a intensificação do que eu já fazia, que era a denúncia do orçamento secreto. Eu fui o deputado que mais vezes subia à tribuna para falar sobre o assunto. Se eu não estou enganado, 23 vezes. E mostrando o papel que ele teve como articulador dessa história. Ele nunca perdoou isso. Dessa história do orçamento secreto. Ele nunca perdoou isso e viu na história do provocador do MBL a oportunidade para, por um lado, se vingar e, por outro lado, dar um aviso
para os demais parlamentares. Olha o que acontece com quem se mete comigo. Sempre que havia uma intervenção sua sobre o orçamento secreto, você indicava a participação no controle, né, do Arthur Lira. É isso? Não em todas. Eu sempre denunciava o que era a representação do orçamento secreto. Mas ele foi personagem muito ruim, central. Mas eu sempre e nunca deixei de dizer que ele foi o grande articulador e que turbinou essa história. Até porque ele nunca escondeu isso também. Quando deu uma entrevista para o jornal o Globo... E era a força dele, era essa, né? No início do governo Lula, agora ele dá uma entrevista para o jornal o Globo dizendo não, deputados aqui não estão preocupados com o ministério. A preocupação aqui é com a liberação das emendas e tal. Ele, então, demonstra o que todo mundo sempre soube, que ele foi o grande articulador do orçamento secreto. E fato concreto é que, a partir disso, né, os parlamentares passaram a, digamos, independer, né, do governo para a liberação de dinheiro. Né? O dinheiro estava garantido, entre aspas, por lei. Exatamente. Hoje um deputado, muitas vezes do centro ou do centrão, que é chamado para um ministério, desdenha. Por quê? Porque um deputado federal, dependendo de quem seja, ele executa mais recursos do que muito ministério da esplanada. Pra você ter uma ideia, hoje o governo federal tem livre para investimento, construção de uma nova escola, fazer uma rodovia, 200 bilhões de reais. De emendas, nós estamos falando de 50 bilhões de reais. É um quarto do que o governo federal tem livre. Agora, o que está se discutindo nessa história do orçamento secreto não é nem o montante, que já é absurdo, e nem a forma de colocação em prática desses recursos como emenda. Eu espero que um dia emendas não mais existam, que o conjunto do orçamento público seja definido pelo povo, né, e acompanhado pelo povo. O que está se discutindo é por que um deputado pode indicar um recurso para determinada região sem ser identificado. E porque ele não quer ser Por isso identificado. secreto. Por isso secreto. Vocês levaram essa questão para o Supremo Tribunal Federal, né? Levamos, e essa é uma outra questão que fez com que essa história ficasse mais aguda contra mim. Porque eu fui chamado como testemunha. Você pegou pesado lá, não foi? Um inquérito aberto pela Polícia Federal, a pedido do ministro Flávio Dino, e eu falei tudo que sei, tudo que vi dentro da Câmara Federal em relação a essa história. Mas por que eu fui indicado como testemunha? Pelas denúncias que eu já fazia no plenário, na tribuna. E foi o pessoal, né, que levou a questão, né? O pessoal deu entrada numa ação no Supremo Tribunal Federal para acabar com o orçamento secreto. Além dessa chamada no gabinete que você revelou do Arthur Lira, aí ele falou pessoalmente com você? Houve algum tipo de diálogo, algum tipo de conversa? Não, eu só falei com ele pelos microfones, no plenário, inclusive. Um outro episódio, quando ele tentou colocar em votação um projeto de afastamento sumário de parlamentares, o nosso mandato chamou aquilo de AI-5 do Lira, eu questionei a ele do plenário, no microfone, se então quer dizer que eu vou poder ser afastado por chamar uma proposta como essa de AI-5 do Lira? Ele disse, não, deputado, não tem nada contra o senhor, tanto é que o seu processo lá no Conselho de Ética está há tantos meses, aí indicou a quantidade de meses, sem indicação de relator, e eu não fiz nada. Ou seja, um homem tão atribulado, com tantos compromissos, sabia exatamente há quantos meses o meu processo estava no Conselho de Ética, sem ainda ter indicação de relator. E o relator que apareceu era alguém que também teria a mesma acusação sua, né? Que ter agredido uma pessoa. No ano de 2001, você sabe que aconteceu uma coisa engraçada, para não dizer trágica, em relação a esse relator. Eu conhecia da Câmara ali, de ouvir um pronunciamento. Mas 513, né? Nunca tive nenhuma intimidade com ele. Mas depois da ação do provocador, que fez todo tipo de ataque à minha mãe, alguns dias depois ela veio a falecer. E eu fiz uma defesa prévia no Conselho de Ética. E esse relator, que até então não tinha sido ainda designado, me parou no corredor da Câmara e falou: uma injustiça o que estão fazendo com você. Não podemos deixar isso acontecer. Conte comigo. Aí ele foi nomeado relator e apresentou o parecer pela cassação. Pois é, e você conseguiu segurar com muita propriedade e força, né, diga-se passagem, fazendo uma greve de fome. E criou-se uma sensação, de forma geral, de que, no mínimo, essa punição era desproporcional. Você passou fome mesmo? Eu acho que eu falei isso para Mário, até nos bate-papos que a gente fez pelo telefone, né, Mário? Assim, eu mordi a língua nessa história. Mordi a língua por quê? Porque tem uma reunião do Conselho Político do Mandato,
que se reúne toda sexta-feira às 9 da manhã. Que é uma característica do PSOL, né? No nosso mandato a gente tem lá 10 partidos políticos, movimentos sociais, núcleos coletivos, e a gente se reúne semanalmente. Uma valorosa companheira nossa citou o caso de greve de fome quando a gente especulava o que fazer quando aprovado ou se aprovado no Conselho de Ética a tentativa de cassação. E eu disse, greve de fome eu não faço. Não faço porque eu tenho meu filho, que vai fazer 4 anos, e eu me conheço. Se não tiver algum recuo do lado de lá, eu não vou sair. Então não faço. Naquele dia no Conselho de Ética, na primeira meia hora de uma sessão que durou 6 horas no Conselho de Ética, que contou inclusive com a presença do ator Marco Nanini em solidariedade durante as 6 horas lá, depois da primeira meia hora eu já não conseguia mais tirar da cabeça que essa era a tática que tinha que ser adotada para denunciar o que estava acontecendo. E sim, fiquei sem me alimentar por quase 9 dias. Agora, a sensação de fome, esse é um outro elemento interessante. No segundo dia, eu conversei com o Frei Sérgio, que já fez 5 greves de fome. E ele me disse, você vai sentir ânsia por comida nos 3 primeiros dias. Depois vai passar. Só dele ter dito isso, eu não senti nem nos 3 primeiros dias. Acredite se puder, mas durante os 9 dias, apesar de estar perdendo peso, perdi 5 quilos aproximadamente, eu não senti ânsia por alimentação. Eu estava focado ali naquela tarefa. É verdade também que eu fui muito disciplinado na ingestão dos líquidos que podem ser consumidos em greve de fome. Como soro, sem orientação médica. Exatamente, como soro, isotônico, água e água de coco. Então eu, de 1 em 1 hora, eu botava o despertador e me reidratava. Isso foi fundamental para que eu pudesse aguentar durante esse período e estava preparado para ficar mais tempo. É a experiência de um náufrago, né? Eu não recomendo a ninguém. Não, E quando claro, eu vejo, não, inclusive, alguns falarem assim, não, eu vi isso acontecer em relação, por exemplo, à turma da extrema-direita que diz, não, Glauber fez greve de fome e recuaram da cassação sumária, vamos entrar em greve de fome. Eu falei, olha, rapaz, você não sabe do que você está falando. Porque a entrada na greve de fome, ela é uma decisão onde você tem que ter na sua cabeça a convicção de que está pronto para as últimas consequências. Ou seja, para morrer se for preciso. Você tem que internalizar isso. Se você não internalizar isso, você não aguenta psicologicamente ficar ao longo dos dias ali. Você ficou nessa expectativa de que poderia ter acontecido isso? Eu me abalei num único dia, que foi no 6º dia. No 6º dia deu uma alteração nas minhas taxas, nas enzimas do fígado, e eu somatizei a preocupação de que o que estava acontecendo poderia ter como consequência um trauma ainda maior para minha companheira Sâmia, que é deputada federal de São Paulo, e para o meu filho Hugo. Ali eu fiquei mal, dormi mal, acordei às 3 horas da manhã, me recompus de manhã e segui, porque ali eu não podia ficar problematizando, eu tinha que dar cumprimento à tarefa. Você sentia que tinha preocupação dos deputados, de forma geral, que acontecesse alguma coisa com você? Eles ficaram com medo? Tinha, porque eles iam lá, né? Ou seja, deputados, inclusive, vários foram lá manifestar solidariedade, dizer, não concordo com as suas ideias, deputados que não eram de esquerda, né? Mas eu não concordo com o que está acontecendo. Isso é um mundo civilizado, né? Mais civilizado, pelo menos. Isso aconteceu, né? E o grau da repercussão foi muito grande, né? Foi inclusive superior ao que eu inicialmente imaginava. Tinha na mídia, né? Da mídia nacional e local, todo dia tinha uma espécie de diário, né? Do Glauber. E algumas pessoas disseram assim, não, isso é para ele estar querendo aparecer. Exatamente, era para aparecer, era para amplificar a denúncia sobre o que estava acontecendo, para que mais pessoas pudessem exercer influência contra essa tentativa de cassação sumária. Psicologicamente, o abalo é grande, Glauber? Durante o período de meu fome. abalo foi no 6º dia, nesse episódio que eu contei. E também não é fácil a recomposição posterior ao final do processo, né? Porque apesar de muita solidariedade, eu me joguei no desconhecido
E as pessoas são... Sem saber qual era o limite do seu corpo. Né? E as pessoas são levadas a essa condição, as pessoas que estão solidárias a nós, sem terem feito a opção que eu fiz, sem terem tomado essa decisão, porque não foi uma decisão compartilhada coletivamente. É diferente quando você faz uma plenária e decide, vamos entrar em greve de fome. Não foi isso. Então eu tenho consciência também que esse movimento que eu fiz, ele teve um preço a ser pago, não só por mim, mas pelas pessoas que estavam à minha volta. Então, isso. Cuidar disso posteriormente é algo que eu tenho que fazer até o dia de hoje, claro. Deputado, após a questão da greve de fome, você entra em caravana. Alagoas é o 19º estado, né, que você visita. Qual o objetivo dessa caravana e como é que você vê o processo no seu estado atual? Como é que está o processo de cassação? O que é que você acredita que vai acontecer? Vou começar pelo final. Desde o estado do Ceará, por todas as informações que eu tenho recebido, a minha avaliação é que hoje eles não conseguem mais aprovar a cassação no plenário da Câmara. Arthur Lira não consegue hoje. É uma percepção minha. Mas eu, evidentemente, só vou ter todos os elementos se essa questão vier a ser colocada em votação na Câmara. O motivo: eu estou apresentando a minha defesa em todos os estados, eu apresento o conjunto dos argumentos, dialogo com a imprensa, tem um ato público, nesse ato também eu recebo a solidariedade dos movimentos, forma-se um comitê de acompanhamento do que está acontecendo, que dialoga com os parlamentares federais daquela região, e isso tem servido para também demonstrar que eu não vou ficar refém exclusivamente das decisões institucionais. Você não vai conversar com o deputado? Não, evidentemente que vou. O deputado que quiser ouvir meus argumentos, que quiser ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse processo, eu já estou fazendo isso, já estou me colocando à disposição, já estou dialogando. Mas eu não vou ficar esperando a decisão da Câmara. Eu estou dialogando com o povo, eu estou dialogando com o movimento social, estou dialogando com a sociedade civil organizada, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Na minha avaliação, para além de uma luta de salvação do mandato, é uma luta contra o poder oligárquico, que nesse caso em específico é representado pela figura de Arthur Lira. Veja só, você conseguiu criar um movimento nacional, né? O Fica Glauber, né? Esse Fica Glauber também tem um outro lado da história, o Sai Arthur, não? Isso foi natural, né? As pessoas que se solidarizaram nas redes imediatamente começavam fazendo... Que não vai acontecer, né? Começavam fazendo essa... Mas você sabe que eu já vi muita coisa na minha vida, Ricardo, na minha curta vida. Eu já vi gente que se considerava o mais poderoso da Câmara, já vi, né? Demais. Que passou por aquela cadeira de presidente, que foi o caso, por exemplo, de Eduardo Cunha, né? E que acabou como acabou. Claro, ainda tem muito poder, tem muita influência, mas não imaginava que ia ter aquela queda num espaço de tempo tão curto. Mas essa associação foi natural. Uhum. A partir do momento em que as pessoas perceberam que ele era o algoz, era ele que estava fazendo... Fica Glauber. Glauber fica, fora Lira. Isso foi natural. As pessoas, os seguidores, os militantes na rede, imediatamente fizeram essa conexão. Hoje, como é que você sente o ambiente para você dentro da Câmara? De forma geral, não só entre os partidos de esquerda. Você acha que o pessoal lhe aceita hoje, vou usar essa expressão, né, como um parlamentar combativo que você é, diferente da maioria? Olha, aceitar eu não sei se é a melhor expressão. Porque o pessoal é um partido pequeno, né? Muito Sim. Combativo, mas pequeno, né? Não sei se é a melhor expressão aceitar, se eu posso falar nesses termos, mas eu posso dizer o seguinte: hoje existe uma posição amplamente majoritária na Câmara, e se vocês pegarem o telefone agora e ligarem para deputados, eu tenho certeza que é o que vai se repetir, a maioria em off vai dizer: é uma perseguição, é desproporcional. O espírito de fato de é o corpo Arthur também Lira, nessa história. só que aí vem o final. Só que ele diz: mas Lira está irredutível. Ele tem essa força toda ainda? Aí que eu digo, que poder é esse que tem o ex-presidente da Câmara para definir quem fica e quem sai da Câmara? E aí, nesse caso em específico, a nossa tática é pública. Se, por exemplo, ele vai ouvir o programa, vai ouvir o que eu estou dizendo aqui, a minha tática é pública.
Eu digo, inclusive, que ele está sendo irracional. Porque se a tentativa é diminuir a projeção daquilo que eu falo, só se amplia. E se caçar o mandato, vai se ampliar a projeção das denúncias, porque eu não vou parar de fazê-lo. Então, a tática é demonstrar aos deputados, inclusive aqueles que são próximos a Arthur Lira, de que ele está isolado socialmente com essa posição de cassação. Ele pode ter o apoio da extrema-direita mais radicalizada e do MBL. Acabou. Então, caçar um mandato o Centrão, não. Não. Por convicção, mesmo os deputados do Centrão hoje vão te dizer isso. É injusto, é desproporcional e é perseguição. Agora, quer dizer que esses deputados do Centrão não sofram também o tensionamento por parte do próprio Lira? Sofrem. Está aí o resultado do Conselho de Ética para demonstrar que sofrem. Agora, levar adiante uma cassação como essa é um erro político, inclusive para ele. É uma irracionalidade. Agora, se ele vai querer levar à frente isso é um problema dele. Eu vou exercer o meu papel de defesa do mandato até o final. O papel do governo Lula nessa história, como é que tem sido em relação a vocês? Uma solidariedade, eu sei que foi manifestada, mas qual tem sido? Ricardo, eu tomei uma decisão desde o início desse processo de não fazer cobranças públicas por manifestações não realizadas. Essa é uma posição tática, mas de fazer questão de agradecer as manifestações que são feitas. E eu sou grato, e eu publicamente faço esse agradecimento, em primeiro lugar, à ministra Gleisi Hoffmann e ao ministro Sidônio, da Comunicação e das Relações Institucionais, porque a presença deles na greve de fome, evidentemente, foi uma espécie de sinal verde para que outros ministros, quase 10 ministros... Você permaneceu, só uma observação, você permaneceu permanentemente na Câmara Federal, né, durante o período. E na sala do Conselho de Ética, onde a reunião do Conselho de Ética tinha me cassado. Então, a presença de aproximadamente 10 ministros lá, evidentemente, teve um papel importante para a amplificação da denúncia. E se do mesmo jeito que outros ministros foram, alguns pela relação que tem comigo, por uma relação de respeito mútuo, mas outros ministros se sentiram confortáveis, é porque a ministra de Relações Institucionais e o ministro das Comunicações lá estavam. E ela também, ministra Gleisi... E publicaram esse apoio. E ela, ministra Gleisi e o ministro Sidônio, evidentemente, não iriam também se tivesse uma orientação contrária do presidente Lula para fazer. Então eu sou grato publicamente por esse gesto que amplificou a denúncia na greve de fome. Glauber, qual o tamanho hoje da esquerda na Câmara Federal? Bom, se você for fazer uma análise generosa, mais ampla, pegando setores que podem ser considerados da centro-esquerda mais moderada, nós estamos falando de um pouco mais de 100 deputados federais. Dos mais de 500. E 13. Já que o Ricardo já deu a deixa para a gente entrar na política, o seu próprio partido, o PSOL, ele tem uma certa divisão, uma postura mais crítica ou menos crítica ao presidente, né? Sim. Isso foi explicitado. Qual a sua opinião sobre o governo Lula, o governo Lula 3? E qual a relação o quão esquerda é? O quão é um governo de esquerda, o governo Lula 3? Carlos, se não fosse Lula, dificilmente a gente teria vencido as eleições de Bolsonaro. Certo. E, evidentemente, não há grau de comparação que seja possível em relação ao governo de extrema-direita de linha de orientação fascista. Nós não sabemos qual seria o resultado, inclusive com o novo governo Bolsonaro, da liberdade de eu estar aqui articulando, falando no microfone com vocês sobre os mais variados temas. Então nós começamos daí. Eu fiz campanha no primeiro turno para Lula, percorrendo 40 municípios, no segundo turno 30 municípios. Normalmente se fala muito daquele apoio que veio de setores da ala direita da Frente Amplíssima, mas se esquece que apoios de forças políticas, principalmente no segundo turno da esquerda com radicalidade, numa eleição definida por 1% de votos, também fez muita diferença.
né? Estou falando aqui, por exemplo, da UP, estou falando do PCB. Ah, não, mas numa eleição definida por 1%, essas forças que estão na rua, que têm militância, que estão nos movimentos, evidentemente foram importantes para que Bolsonaro não vencesse as eleições. E normalmente isso se minimiza. Por que eu começo por aí? Eu começo por aí para dizer que o pior cenário que a gente pode ter para 2026 é um retorno de Bolsonaro à presidência da República, ou ele pessoalmente, ou algum indicado por ele pela extrema-direita. Até alguém da família, né? Para que isso não aconteça, eu poderia dialogar contigo sobre vários elementos, mas eu acho que tem 2 elementos prioritários que são fundamentais a serem realizados pelo governo Lula. O primeiro deles, não pode ter medida econômica de austeridade que vá diminuir o poder de compra ou aquilo que materialmente tem a classe trabalhadora. Porque num cenário de 30% de um lado, 30% de outro, 30% a 40% no meio, que podem migrar para uma posição ou outra, o que vai fazer a diferença é o trabalhador, é a pessoa olhar para a sua vida e dizer: materialmente a minha vida melhorou de maneira significativa em relação ao governo anterior, que foi o governo de Bolsonaro. Agora, para que você não tenha medidas de austeridade e tenha uma política econômica que seja de garantia de direitos, você evidentemente rompe com o interesse de quem está no topo da pirâmide. E aí não tem outra solução. É o segundo elemento. Tem que fazer uma política de organização a quente, mobilizando com o povo na rua, mostrando o que está acontecendo, chamando para conversar. E aí eu dou um exemplo. Você acha que o governo tem essa capacidade hoje? Tem que ter. Glauber? Precisa ter, né? Precisa ter. Ou seja, eu dou um exemplo bem objetivo. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Se deixar nas mãos de Arthur Lira como relator dessa matéria, vai manter intocados os interesses de quem está no topo da pirâmide e vai trazer como se fosse dele o mérito por ter garantido algum ganho para a classe trabalhadora que paga imposto de renda. Agora imagine se fosse o contrário. Cadeia Nacional de Rádio e Televisão. Mandamos o projeto, está nesse ponto, e mobilizando nos estados, mostrando como é que está a questão do imposto de renda. Tem um outro lado dessa história. Você falando da imprensa, da grande imprensa, é impossível você hoje, quer dizer, se contrapor, enfim, com as forças que tem uma grande imprensa, porque todos os dias você abrir um jornal, o governo gasta demais, precisa cortar, ou seja, é sempre esse mesmo discurso. Vai para as televisões, só aparecem os economistas da XP e Parará, todos eles pensando exclusivamente em aumentar a fortuna, a riqueza de quem já é rico. Mas essa é a contradição. É uma guerra de guerrilha. Mas essa é a contradição que precisa ser enfrentada. Talvez seja mais difícil, correlação de força é difícil, né? Ou mais fácil dizer isso como deputado que está sendo ameaçado de cassação num microcosmozinho que é muito menor do que a presidência da República. Mas os setores da ala direita da Frente Amplíssima que tensionam e pressionam por essa posição de diminuição de gastos ou do investimento público são aqueles... Gastos sociais para esse pessoal é rasgar dinheiro. São, né? Os mesmos setores que não vão ter nenhuma dificuldade em abandonar o governo e apoiar eventualmente uma candidatura do Tarcísio, governador de São Paulo. E se você não adota medidas que possam dialogar com essa maioria, no final das contas, você não tem ampliação da base social que garante, inclusive, a vitória eleitoral. Dou um outro exemplo, além da isenção. É fundamental o acolhimento incondicional, na minha avaliação também por parte do governo, da pauta do fim da escala 6x1. Essa é uma pauta, inclusive, que bota na parede setores da extrema-direita. Quando foi a única vez que o senhor Nicolas Ferreira teve que se explicar nas suas redes sociais durante todo esse mandato dele como deputado federal? Foi para dizer por que não era a favor da votação ou não tinha assinado o requerimento pelo fim da escala 6x1. Eu acho que são elementos que são pujantes, que trazem boa parte desse eleitorado para a gente. Todo mundo diz que apoia, né? Enfim, a escala 6x1 agora é um projeto que não anda, né? Mas a direita e a extrema-direita não diz que apoia. Não, mas também eles, não se manifestam contra. Mas eles são chamados a fazer isso. Você veja, um movimento que foi iniciado por um jovem aguerrido que se transformou em vereador do Rio de Janeiro
e que ganhou as redes com essa força, e quando você faz pesquisa de opinião, dá 70% da população aprovando. Pô, uma pauta como essa, nós da esquerda temos que agarrar ela, porque ela traz o povo para o nosso lado e tira a gente, inclusive, do lado de lá, que está encantado com um discurso de extrema-direita como se fosse antissistêmico, quando de antissistema não tem absolutamente nada. Para responder objetivamente a pergunta, eu acho que esses são 2 pontos fundamentais para a gente derrotar a extrema-direita. Mobilização a quente e medidas de garantias de direitos sociais e materiais econômicos, principalmente para quem está na base da pirâmide. Uma reconexão com a população, né? A gente fala que a esquerda se desconectou, então essa pauta, esse projeto, ele faz parte de como que reconectaria. Acho que as 2 coisas trabalhadas conjuntamente têm essa capacidade. Engraçado, quando a Gleisi Hoffmann foi anunciada como ministra, é uma sinalização do Lula à esquerda, né? Porque todo mundo esperava que alguém do Centrão fosse ocupar aquele espaço. E não tem acontecido isso, por mais que ela seja uma presença importante. O Boulos, né? Comentou-se muito também a possibilidade do Boulos virar ministro. Enfim, o Lula tem força hoje para garantir um ministério mais à esquerda? Mas a correlação de forças, ela não é um elemento estático, porque vou mais uma vez fazer uma analogia a partir do microcosmo, que não é a melhor comparação. Se eu fosse pensar em correlação de forças para garantir que eu não seria caçado, eu já estava caçado. Começaria pela tua pergunta, né? Quantos deputados de esquerda avaliando mais amplamente tem? Só por essa resposta, a minha cassação já estava selada. Agora, por que a gente demonstra... Você puxou a população para dentro do Por que a gente tem que... Por que eu demonstro disposição e convicção de que não serei? Porque tem que envolver o povo nessa jogada. Em todos os episódios, todos, em que o povo foi envolvido de maneira mais profunda em alguma matéria que pudesse ser considerada polêmica dentro da Câmara Federal, o jogo pelo menos empatou. Vou dar um exemplo. Arthur Lira queria botar de todo jeito o PL do estupro. As mulheres se movimentaram, se mobilizaram em todo o Brasil. O que ele fez? Recuou. Isso acontece com muita frequência quando a gente consegue se mobilizar para tal. Mesmo com as nossas energias estando debilitadas, os problemas que têm acontecido junto aos que a população movimentos. não acredita muito, né, no legislativo, só isso já é um impeditivo, né, para que se avance, né? Não acredita, mas deputado federal, quando vê que o povo está mobilizado em relação a determinada causa, ele se preocupa. Ainda tem medo, né? Eu não tenho dúvida disso. Tenta, inclusive, fazer com que a votação de uma medida considerada mais impopular ela possa ser equilibrada com emenda, né? Com recurso, com dinheiro colocado nos municípios. Mas se a pauta está muito forte socialmente, a pessoa já pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão do que fazer. Glauber, você falou, né, da necessidade da presença do Lula, né, na eleição passada, senão, muito provavelmente, poderia haver um segundo mandato do Bolsonaro. E agora? Lula vai ser candidato. Vai ser? Eu acho que sim. Eu não posso falar nem por ele, nem pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que as indicações que eles dão é que ele será candidato. Não tem uma alternativa consolidada como nome para enfrentar uma eleição da presidência da República? Não tem. Ou seja, consolidada para vencer eleitoralmente a candidatura de Bolsonaro, eu, nesse momento, não acho que tem um nome consolidado. Agora não, mas e depois? Novos nomes da esquerda que eu falo. Para o futuro precisam ser criados muitos nomes alternativos. É evidente que uma campanha eleitoral pode ser, inclusive, criadora de nomes, né? Agora, se pensar naquilo que já está consolidado no momento presente, o cenário que a gente vive é diferente, inclusive da própria extrema-direita. A extrema-direita indica um nome, a capacidade de transferência deles hoje, infelizmente, é maior, né? Por conta da adesão à pauta reacionária e porque eles procuram dar nitidez ideológica a esse reacionarismo. No nosso caso, onde o Lula, por exemplo, é muito forte, no Nordeste brasileiro, né? As alianças com determinados
agentes da própria direita ou do centrão fazem com que essa nitidez ideológica dificulte um processo de transferência de votos para uma eventual figura da própria esquerda. Veja só, como é que você avalia o entorno do Lula hoje, comparando, né, com o Lula 1 e 2? São personagens bem diversos, né? Você tinha um cara, eu particularmente vejo dessa maneira, enorme, né? Como o Zé Disseu, que é acho eu, uma grande ausência. Isso dificulta mais essa compreensão do Lula de que é preciso ou necessário avançar? Ricardo, eu não sei. À esquerda. Eu não sei, sinceramente, se isso tem uma relação direta com os nomes que compõem o entorno do Lula, eventualmente, ou se tem, eu digo em relação à mobilização a ser realizada a quente, eu falo que ou com uma convicção, né, ou com uma convicção de que isso não daria resultado. Acho que pode ser um pouco disso também, ou seja, uma avaliação de que no atual momento você tem que estar preso às articulações institucionais, porque é isso que pode exercer uma influência direta para deter o avanço da extrema-direita. Eu digo isso porque o que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno só nacional, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Você tem uma relação de consolidação da extrema-direita como força que cresceu, não há dúvida sobre isso, e você tem um abraço que normalmente é dado da chamada velha direita ou da esquerda moderada, social-liberal, centro-esquerda, como se queira chamar, dizendo essa relação é fundamental porque é isso que evita o avanço da extrema-direita. O problema disso é que em vários países onde essa tentativa se dá, esse avanço não foi contido. Eu acho que o exemplo mais evidente dessa história é a Argentina. Você tinha lá um cara como o Macri, que estava operando uma política de destruição, de privatização de tudo. Fernandes entra, procura compatibilizar interesses que são inconciliáveis, e o que vem como resultado é algo pior ainda do que o Macri, né? Com o Milei, que é a destruição de tudo que tenta se apresentar como antissistema. E que é apresentado hoje como um avanço, né, na economia argentina, baixando a inflação. É apresentado por aqueles setores que não precisam comer na Argentina, né? Porque quem precisa comer, se alimentar, sabe do crescimento da fome e das dificuldades que o povo está passando. Quem está fora dessa equação de uma maneira mais consistente? A esquerda com radicalidade política. Se por um lado você tem o abraço consolidado, você tem o fortalecimento da extrema-direita, você tem ainda uma esquerda com radicalidade que precisa se firmar no cenário internacional como força ascendente, que faça um enfrentamento frontal a essa extrema-direita e que tenha força popular. E aí tem casos interessantes que podem dar o indicativo disso. Um caso que eu acho interessantíssimo é o da França. A extrema-direita vai e faz a maioria dos deputados para o Parlamento Europeu. Todo mundo disse, acabou agora. Eles vão indicar o primeiro-ministro porque vão ter a maioria dos parlamentares eleitos. O Macron, que é um cara da velha direita ligado ao sistema financeiro, faz um movimento que poderia parecer hábil de dizer antecipo as eleições, porque vai ficar todo mundo comigo contra a extrema-direita. Vem a França insubmissa, ou a esquerda insubmissa, e faz uma campanha dizendo, olha, nós temos que derrotar essa extrema-direita fascista, mas nós não podemos deixar de dizer que a velha direita representada por Macron votou reforma da Previdência, retirou os seus direitos. Qual foi o resultado da eleição? E foi quem garantiu, né, a eleição do Macron. Essa esquerda com radicalidade vai, e pouco tempo depois da extrema-direita ter muita força no Parlamento Europeu, elege o maior número de deputados. Olha que exemplo. Então, acho que é um exemplo interessante para a gente pensar também sobre a nossa realidade nacional. Um outro exemplo, que talvez seja mais difícil ainda indicar agora, porque está vivendo um momento de muita turbulência, com a tentativa de assassinato em relação ao senador de direita colombiano, mas o Petro teve lá, desde o início do seu governo na Colômbia, nos momentos mais difíceis, 30% de aprovação popular. Saiu de uma eleição rachada também, com 51 a 49, como foi no Brasil. Mas por que o Petro não foi derrubado com 30%? Porque ele tomou uma decisão política de se mobilizar com o povo nas ruas. E agora a popularidade dele cresceu, inclusive, em relação ao percentual que tinha de 30%.
E ele faz isso tomando uma decisão política baseado na história dele, naquilo que ele viu, mas num exemplo também recente, ele conta essa história, que ele foi ao Peru visitar o presidente Castilho, que tinha sido eleito. Ele fala, fui lá visitar, entrei no palácio, ele sozinho dentro do palácio, e as mobilizações, o pau comendo do lado de fora. Esse isolamento dentro do palácio, como decisão política de não desagradar a institucionalidade constituída, pode dar num retorno dessa própria direita. Pois é, então eu lhe pergunto, você acha que o Lula está isolado ali dentro do palácio? À medida que ele, enfim, vai perdendo popularidade e, enfim, não tem essa reação ali buscar a população. E o Lula é um mestre, né? Um sujeito que tem uma capacidade de mobilização fantástica. Eu acho que tem uma priorização que tem sido dada para as viagens internacionais no sentido de posicionar o Lula como um líder mundial que pode exercer influência sobre conflitos e temas importantes do planeta, e, inegavelmente, ele é reconhecido internacionalmente como tal. Agora, ao mesmo tempo, internamente, não há uma decisão política ainda de fazer um enfrentamento que seja quente, se mobilizando junto com o povo, percorrendo os estados, conversando com as pessoas, mostrando as medidas que estão sendo adotadas e, mais do que mostrar, pedindo o apoio para fazer enfrentamentos em relação a agentes do poder oligarca que tentam fazer com que determinadas medidas não sejam adotadas. Mas para que isso seja feito, tem que ter uma tomada de decisão política também na economia de não implementar medidas de austeridade. Deputados, saindo um pouco da política, mas continuando nela. Uma das formas de reconexão da esquerda com a população, e uma forma de conexão da direita com a população, é o discurso sobre a violência. E aí já quero entrar na questão do Rio de Janeiro. Né? Por muitas vezes, o pessoal, principalmente do seu partido, é datado como defensor de bandidos. Né? É uma pecha que as pessoas da extrema-direita tentam colocar. Qual a sua ideia do que acontece da violência, digo da violência urbana, né? Como é que você enxerga isso e por que você acha que a extrema-direita aproveita tanto esse discurso do combate à violência? Porque esse discurso, ele é, além de legitimador de um ataque permanente a direitos de contenção e de criminalização da pobreza, ele é garantidor de direitos e interesses e poder político e econômico para esses grupos. Político por quê? Porque você tem uma ampliação da presença, por exemplo, no Congresso Nacional, da chamada bancada da bala. E quando você vai verificar quem são os apoiadores econômicos dessa mesma bancada, é quem? Quem vende arma, quem articula os aparatos da segurança privada. Então você tem uma economia, uma quantidade grande de dinheiro que circula dando respaldo a esse posicionamento. Agora, quando você pergunta, e esse discurso e essa atuação política, em que diminui na prática os índices de violência? Coisa nenhuma. Amplifica, inclusive, os índices de violência para justificar a necessidade do discurso que eles fazem, mesmo sendo ineficaz. É difícil no Rio de Janeiro fazer campanha eleitoral, campanha e essa política mais próxima ao povo, enfim, pelas informações que a gente tem, né, as milícias controlando, a gente, né, tem os casos, né, de trágicos, né? É muito complicado, é muito difícil. Em determinadas regiões e localidades é difícil, é arriscado, porque você tem um indicativo de que aquela região tem uma presença forte de um poder armado que vai dificultar a sua presença. Então você não vai ter dificuldade em ir na praça central, na avenida de Campo Grande, por exemplo, né? No calçadão de Campo Grande. Você vai conseguir fazer as suas atividades lá, botar sua banquinha. Mas se você quiser sair do calçadão mais movimentado e entrar em determinadas regiões, você já vai sofrer as consequências disso. Vai ser difícil você conseguir estar presente naquela região. Isso é um fato. Que papel o governo federal tem de jogar essa questão da violência, que de fato tem um apelo popular muito grande, né? Eu acho que tem alguns papéis, né? Mas, entre outros, articular um plano que consiga desmontar aquilo que é a política de terra arrasada da chamada bancada da bala. E como é que você faz isso? Com índices, com dados que sejam objetivos. O Brasil não tem, por exemplo,
um plano nacional consistente e consolidado de redução de homicídios. Onde é que estão aquelas regiões onde você tem os maiores índices de homicídio? Quais são as alternativas e medidas que vão ser adotadas para minimizar o índice de homicídio naquelas regiões? Porque senão é o contrário. Na região que já é considerada, entre aspas, e muitas aspas, mais violenta numa linha de orientação de criminalização da pobreza, é onde se mata mais. É onde, ao invés de você ter uma política pública para diminuir os índices de violência, você tem ampliação dos índices a partir de uma ação do poder do próprio Estado representado por esses grupos, né? Ou na conexão com o setor privado desses grupos que ocupam parcelas do Estado. Eu acho que essa era uma tarefa interessante, Ricardo. Por exemplo, um plano nacional de redução de homicídios, onde você consiga fazer uma avaliação social de cada uma das regiões brasileiras e quais são os antídotos para diminuir esse índice altíssimo de homicídios no Brasil. Normalmente, quando se pensa em que o que vai aumentar ali de viatura, de bala, apelo popular de esse, armamento. Né? Mas A polícia é isso, mas o apelo popular, se ele não vem acompanhado de um discurso que demonstre, olha, isso não está diminuindo os índices de violência, pelo contrário, está se ampliando, e o que a gente precisa fazer nessa região são essas medidas, você não consegue avançar. Eu vou dar um exemplo objetivo de um projeto de um passado recente que não é nem do PSOL, nem do PT, nem do PCdoB, mas que foi implementado pelo Eduardo Campos quando foi governador de Pernambuco. Qual era o nome do projeto que inicialmente ele colocou em prática lá? Era Pacto pela Vida. Era exatamente verificar aquelas regiões onde você tinha os maiores índices de violência e que medidas podem ser adotadas na minimização da violência naquelas regiões. E houve uma diminuição de mais de 50%. Depois foi por água abaixo, degringolou esse projeto. Hoje não tem mais, nem pelas informações que eu tenho mesmo à distância, nem algo parecido com aquilo que se tentou dimensionar num primeiro momento. Mas tem que ter isso. Agora, para fazer isso, você tem que fazer um discurso de enfrentamento a essa bancada da bala que não tenha medo de dizer que redução de índice de violência se faz também pelos investimentos sociais. Se os mais de 500 CIEPs que Brizola fez no Rio de Janeiro tivessem sido priorizados de lá para cá até os dias de hoje, a gente não teria o cenário de violência que tem no Rio hoje, com determinadas regiões com índices altíssimos de violência. Seria um cenário completamente diferente do que a gente tem agora. Agora, o que fez o governo de direita de Moreira Franco logo depois que entrou, depois de Brizola? Fez de tudo para desmoralizar o CIEP. Fez de tudo para reverter os investimentos que tinham sido realizados. Pois não, cara. Pois não, por favor. Você é de um partido que não perdeu a identidade de esquerda, o pessoal, né? O PT é uma grande frente, né? De esquerda, centro-esquerda. Mas o pessoal não consegue, por exemplo, crescer numa região, por exemplo, no Nordeste. Você tem uma presença boa em São Paulo, no Rio. Por que isso acontece? Eu acho que é multifatorial. Mas nesse multifatorial... Por exemplo, o PCdoB aqui foi um partido muito forte, né? Depois foi se desmilinguindo. Eu acho que é multifatorial, mas o PSOL também é um partido mais novo, é um partido mais recente dessa história, né? E tem lideranças que eu não tenho dúvida que vão fazer com que o partido tenha suas representações também no Nordeste. Eu digo representações eleitoralmente eleitas, né? Porque a presença nos movimentos sociais, nos movimentos de luta, a gente já tem de uma maneira intensa. Mas eu tomo a liberdade de fazer aqui o que possa ser, no máximo, uma autocrítica, para não dizer que se trata de uma crítica. Acho que falta das nossas instâncias, e aí eu estou me colocando nela também, como representante da bancada, uma presença mais intensiva num planejamento mais profundo que possa fazer uma conexão entre o conjunto das regiões do Brasil de crescimento do partido de maneira mais planejada. Essa minha rodada pelo Brasil está me servindo também para mostrar que não é tão difícil assim fazê-lo, e eu espero poder, depois disso, contribuir um pouco mais para o fortalecimento, colocar o meu tijolinho no fortalecimento daquelas lutas que já vêm sendo tocadas
pelos companheiros e companheiras valiosas que já constroem o partido nas mais variadas regiões. Eu vou fazer aqui a minha última pergunta, chegando ao final, e depois eu queria passar para você fazer mais um questionamento. Tá bom. Como membro do Legislativo, Sim. você acha, isso é muitas pessoas falam nisso, justamente o Legislativo perde um pouco do protagonismo em relação ao Judiciário. Você acha que o Judiciário extrapolou um pouco o seu poder nos últimos anos ou há uma excepcionalidade que justifique isso? Você tem uma linha de orientação fascista que tentou no dia 8 de janeiro dar um golpe de Estado, mas que durante o governo de Bolsonaro todo tentou naturalizar a possibilidade da existência de um golpe de Estado. Esse é o cenário. Né? Num cenário como esse, o que é o melhor limite, breque ou enfrentamento a essa naturalização? Na minha avaliação, é a mobilização popular e comunitária. Agora, evidentemente, no atual cenário, o Judiciário também passou a exercer um papel de limitação daqueles que dariam um golpe de Estado evidente com uma linha de orientação fascista. Isso é para ter uma ilusão com a institucionalidade? Não, mas é para dizer o seguinte, olha, na identificação de táticas que precisam ser utilizadas, eu preciso também avaliar o cenário concreto, diário, e do que precisa ser feito para que essa turma não avance. Ou alguém ainda tem alguma dúvida de que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, né? Então, não sou daqueles que guarda enormes ilusões com a institucionalidade, seja no Legislativo ou no Judiciário. Não sou. Acho que a organização popular e comunitária tem que ser a nossa prioridade e não a terceirização de tudo para o quadrado institucional. Mas que houve uma importância na limitação desse avanço da extrema-direita a partir dessa situação concreta, também em decisões de natureza judiciais, é um fato que eu não posso ocultar. Deputado, esse momento que a gente vive, inclusive no governo Lula, não deve ser um aprendizado para todos nós da população de que o voto do parlamento ele é tão importante quanto do executivo, porque a gente mira muito no executivo, né? Governador, presidente da República, prefeito, e elege uma Câmara Federal que é, enfim, não é exatamente dos meus sonhos, mas tudo bem, é a representatividade ou a representação da média da sociedade. A gente não precisa aprender que o legislativo é fundamental na hora de votar? Com certeza, Ricardo, mas assim, o último culpado dessa história, na minha avaliação, é o povo. E vou dizer por que eu estou dizendo isso. E aí, se a gente não enfrentar o que é uma lógica, uma política, como por exemplo do orçamento secreto, você vai ter em determinadas regiões de Alagoas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, só um candidato que vai se apresentar, que é o cara que vai ter bala na agulha, que veio através de um enorme financiamento para que ele pudesse estar presente naquela região. Ah, não, mas aí tem o peso das redes sociais hoje e tal. Tem também. Mas é inegável o peso que ainda tem a presença das máquinas nas mais variadas regiões. E por que eu estou dizendo que é um papel nosso? Porque nesse momento eu estou fazendo esse enfrentamento ao orçamento secreto. Alguma dúvida de que o orçamento secreto se reverte também eleitoralmente na eleição daqueles e dos seus aliados que tocam esse tipo de fraude? Não, pega a reeleição dos prefeitos. Quem mais recebeu dinheiro do orçamento secreto teve uma maior taxa de reeleição. Para os deputados é a mesma coisa. Agora então, a assim, gente vai ter, inclusive, uma Câmara que com grande chance de ser reeleita, né, majoritariamente por conta do orçamento secreto. Eu tô lutando, nós estamos lutando pela salvação e manutenção do mandato, sim, mas nós estamos lutando prioritariamente para mudar a política. E não dá para mudar a política num cenário como esse, onde você tenha esse poder do dinheiro público sendo colocado à disposição de determinados agentes, o que nós chamamos de poder oligárquico, sem o mínimo de transparência, sem que as pessoas nem saibam quem foi que indicou aquela verba, ou só saibam aqueles que vão garantir o interesse direto e imediato da repetição da eleição
das mesmas figuras ao longo de toda a história. Então, acho que nós temos que enfrentar isso. Acho que o voto no Legislativo tem muita importância, mas o funil, as dificuldades que são colocadas para o povo para que possa escolher opções diferentes são muito grandes. O financiamento para que um trabalhador ou uma trabalhadora possa vir a sustentar uma candidatura é abissal, né? O pessoal tenta confrontar isso, inclusive, né? Nós temos maioria de mulheres na nossa bancada, temos 2 mulheres representantes da bancada do COCAR dos povos indígenas, tem uma mulher trans na nossa bancada, que é a deputada Érica Hilton, mas normalmente pergunte a uma figura da classe trabalhadora se ela consegue ingressar num partido político, nos partidos tradicionais, e ter um financiamento mínimo para sustentar sua campanha num estado como um todo. Lira vai ter alguma dificuldade de ter campanha presente em todas as regiões do estado de Alagoas? Nenhuma dificuldade. Redutos e redutos. Deputado, queria agradecer mais uma vez sua presença. Seja bem-vindo, que é Maceió. E aproveite os sabores, né? Depois da greve de fome, tem os sabores de fome. Espero que aqui. Prova a nossa culinária. Hoje eu já comi uma carnezinha de sol. Coisa boa. Eu sou filho de nordestino de Natal, no Rio Grande do Norte. Minha mãe, Saudade, que faleceu há pouco tempo, era uma figura que eu sempre me emociono quando falo. Fica à vontade. Mas que nunca me deixou esquecer de onde vieram as minhas raízes, né? Onde é que meu pé estava tocando no momento seguinte, mas de onde veio, das dificuldades que enfrentou, de ter cavado o chão com as unhas, né? Então, a gente acaba tendo, mesmo em estados diferentes, né? O estado do Rio Grande do Norte sempre foi também para mim uma casa, mas aqui a gente se encontra, a gente se sente, né? E é uma conexão que não é falsa, né? Eu sempre que chego a um estado do Nordeste com todas as suas diferenças regionais, que são enormes também, né? E locais, mas é incrível o sentir acolhido, e eu agradeço mais uma vez esse acolhimento aqui por vocês também no programa. Obrigado, Ricardo. Então, obrigado também, Carlinhos. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana. Um abração.